Amém, irmãos. Paz do Senhor. Essa é a palavra do dia. Hoje eu vou dar um estudo para vocês que é acostumado a ser feito toda segunda-feira. Oh, meu Deus, estou aqui. O livro de Apocalipse, capítulo de número 16. O estudo hoje está em Apocalipse, capítulo 16. A Bíblia diz assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O livro de Apocalipse é um livro de revelações, muito difícil da gente compreender, mas ao mesmo tempo fácil, quando a gente busca a presença de Deus, a revelação de Deus. Quando ele diz ouvir vinda do templo uma grande voz, significa que do templo da igreja é que vem, ou do homem, que no caso o homem é templo e morada do Espírito Santo. Lá no livro de 1 Coríntios, a palavra de Deus diz no capítulo 3 e versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Se você quiser estudar, olhar a palavra de Deus, eu vou dizer onde é que tem a referência da palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A segunda carta de Coríntios, só que dessa vez o capítulo é o 6 e o versículo é o 16 também. Ele diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é 2 Coríntios 6, 16. Então, quando se trata da voz que ele viu aqui em Apocalipse 16, ela veio de uma pessoa, que é o templo e morada do Espírito. Ele diz assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos. Essa palavra ela pode estar relacionada às 7 cartas, porque no começo do livro de Apocalipse, o evangelista João levou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Que nem nós sabemos que ele fala para uma igreja assim: diz o Senhor, eu sei as tuas obras, o teu caminho, o que tu faz e tal e tal. Então, esse versículo, esse capítulo 16 de Apocalipse, e versículo 1, ele tem tudo a ver com aqueles 7 pastores, com aqueles 7 anjos. E os anjos que ele fala são pastores. Ele revelou em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Disse: o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 pastores. Então ele mandou a carta para os 7 pastores. A palavra de Deus diz, tanto que é anjo mesmo da igreja, que lá no livro de Malaquias, capítulo 7, 2 e 7, Malaquias 2 e 7, diz que da boca do sacerdote deve os homens buscar a palavra, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, queridos, Apocalipse ele fala exatamente da palavra de Deus, que a Bíblia diz no livro de Romanos que ela tem poder para dividir juntas e medulas e entrar na divisão da alma e do espírito. Fala também em João 17, que ela é a verdade. Fala em Salmo 119, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Então a palavra de Deus tem um poder muito grande, um poder de profecia. Jesus falou, quem prega semeia a palavra. E toda semente ela germina, ela tem um nascimento. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante. No livro de Hebreus está escrito, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Você vê que em Apocalipse, a visão que o evangelista João viu, que um homem com a espada de dois gumes saindo da boca, a visão de Jesus, que justamente é a espada. Por que é de dois gumes? Porque tanto ela corta para frente, para onde o cara joga ela, como ela também corrige a pessoa que está pregando. E a Bíblia diz que ela tem poder de discernir, ela tem poder de redarguir, ela tem poder de corrigir, ela tem poder de fazer tudo a palavra. Por isso que ele diz aqui em Apocalipse 16:1, ouvi vinda do templo uma grande voz, que é a palavra, que dizia aos 7 anjos, e de derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E ele vem por 2 e diz, que foi o primeiro derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Queridos, isso aqui é muito forte. Essa palavra aqui é muito difícil de ser pregada, porque nós moramos num país democrático, onde todas as pessoas têm direito à sua religião, ao seu sindicato. A Constituição, que hoje praticamente é rasgada pelo povo que domina o país, ele não faz o que está escrito nela. A Constituição Federal diz que o ser humano tem direito à sua religião, ao seu sindicato e à sua vida. Os países democráticos, as pessoas ninguém pode ter homofobia contra ninguém, nem racismo, nem nada. Hoje a gente sabe que não está bem assim, ninguém está levando ao pé da letra a democracia. A democracia dá o direito da pessoa ter a sua religião. Dando esse direito, a gente tem que, até nas pregações, onde a gente fala, em qualquer lugar que você fizer um comentário, uma oratória, você tem que ter cuidado naquilo que você fala, para que não fira a vida de uma pessoa e você possa ter que pagar alguma coisa por danos morais. Só que a Bíblia não tem nada a ver, porque quando Deus é absoluto, e ele fez a Bíblia, ele não fez por Constituição, ele não fez por respeitar o pecador, ele fez para mostrar a realidade do seu povo e aqueles que haviam de ser salvos. Hoje a pessoa pode dizer, o pastor, se ele falar isso assim, ele vai para a cadeia. Não era para ele ter falado isso. Por que Deus deixou a palavra para ser pregada? Nós não tem nada a ver com isso, embora que curte o nosso pescoço. Nós somos obrigados a pregar do jeito que Deus mandou. Se você pegar o livro de Jonas, na hora que o peixe vomitou o Jonas na praia lá, do mar, para ele ir para Nínive, o Deus disse para ele, vá e pregue a palavra da forma que eu lhe ensinei. Se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22 e versículo 18, é os últimos versículos da Bíblia. 22 é o último capítulo da Bíblia e o versículo 18 já está chegando ao fim, porque os últimos versículos mesmo é o 20 e o 21. No 18 diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha como é forte o negócio. Ninguém pode tirar. Então, quando ele diz em Apocalipse 16:2, foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eu peço perdão porque um vídeo desse ele vai alcançar muitas pessoas. Alguém pode dizer assim: rapaz, para aqui, isso aqui é do meu pastor que prega, eu estou nesse grupo. E esse vídeo pode correr muito canto da terra, do mundo. Aí o cara diz: rapaz, não gostei não, ele podia pregar, mas não podia falar de religião. Mas agora eu não vou ter jeito. Essa besta e essa imagem que a pessoa tem um sinal é exatamente a grande igreja universal chamada Igreja Católica. O sinal é que faz na cara, nos peitos, fazendo o sinal da cruz. E a imagem não é uma imagem única, que ela tem muitas imagens, são muitas idolatrias, são muitas imagens que é adorado. Proibido por Deus em toda a terra. Essa forma de adoração é proibido pela Bíblia na terra toda. A palavra de Deus diz em Salmo que esses ídolos de prata, de ouro, eles têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam. E semelhante a eles é todo aquele que adora. Então, a besta e a imagem da Babilônia, da adoração, é que é uma religião completamente falsificada pela Bíblia. Eu não sei como ela tem sobrevivido no meio da terra. Durante anos, muitos anos, ela tem sobrevivido. Muito abalada já, porque o mundo evoluiu. E hoje as pessoas não são tolos. E todo mundo lê a Bíblia. Então eles têm tentado arranjar argumento para dizer que a adoração não é mesmo assim, já estão querendo tirar um pouco das coisas, já tem padre pregando um certo parecido com o evangélico, já tem uma série de coisas, mas ninguém pode adorar imagens de escultura. Tem um texto na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, que diz que aqui que os homens oferecem a esses ídolos, oferecem aos demônios. São demônios que estão por detrás disso. O livro de Oséias, capítulo de número 4 e versículo 12, diz: o meu povo consulta a sua madeira, que muitas vezes o ídolo é até de madeira. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria está sobre ele, que é quem faz as obras das promessas, das coisas, para enganar o povo, para afastar do verdadeiro Deus. O que o homem tem que fazer é olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor, independente de religião, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que Deus disser para nós através da palavra, isso é que é verdade. Essa é a verdade, irmão. Muita verdade. E o versículo 3 de Apocalipse 16 diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou em sangue contra, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Esse fenômeno parece ainda acontecer, mas só que já houve na época que Israel saiu do Egito. Uma das pragas que foi preciso Deus fazer para poder conscientizar o faraó que estava derrotado e deixar o povo sair foi exatamente a água virar sangue. A água virou sangue. E isso pode estar relacionado com aquilo, porque essa praga também do
capítulo 9 de Êxodo, e versículo 9, que é a praga da saraiva, da sarna, que o povo pegaram no Egito. Foram pragas que Deus fez acontecer para libertar o povo dele. Muitas vezes uma pandemia daquela, que veio aquela praga, aquela pandemia matando milhares de pessoas. O povo nunca entendeu, eu sempre falei. Desde o dia do primeiro dia da pandemia até o último dia eu falei, é uma coisa de Deus. É Deus falando com o povo. É Deus castigando a terra para que as pessoas se voltem para Deus. Mas ninguém não escutou, ninguém ligou para que pode morrer até o derradeiro. Ninguém vê que é de Deus. Aquilo ali é Deus mostrando o seu poder absoluto. Porque a medicina não deu jeito em nada. As coisas, tudo é Ele que faz. Mas os homens tiveram ligaram um pouco para aquilo ali. E aí acontece muito isso quando o homem desobedece a Deus. Deus castiga ele com algumas coisas para ele reconhecer que ele está errado e que Deus está certo. É muito forte essa palavra do Senhor em relação a isso. Queridos, essa é a palavra de Deus. Esse é o livro de Apocalipse. Eu revelei algumas palavras, mostrei outra chave onde você pode conferir. Tem pessoas que anotam aqui o versículo direitinho, a palavra direitinho, com o livro tudinho que acompanha. E isso é maravilhoso, porque isso só vai enriquecer a sua vida espiritual, no conhecimento de Deus. Deus quer que a gente conheça Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Toda segunda-feira o estudo é maior. Aí a partir de terça-feira, aí a gente prega só uma palavra cada dia. Mas na segunda é um estudo. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está nos céus, grande e poderoso, em poder e obra. Eu te dou graças pelo dia, pela noite que passou, pelo dia que está chegando. Abençoa cada projeto, cada vida. Nos ilumina, Senhor, nos teus caminhos, na tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Eu te peço, meu Deus, todas essas bênçãos em nome de Jesus.